Como produzir mais e trabalhar menos? Todo mundo aí está se matando de tanto trabalhar, trabalha, 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 mas na hora de ver os resultados, não colhe resultado sólido, não colhe nenhum resultado, né? Um resultado mínimo, às vezes é um resultado que não traz satisfação, às vezes é um resultado que te deixa no mesmo lugar. Então, o que a gente pode pensar em produtividade? Produtividade intencional, produtividade inteligente. E é nisso que nós vamos falar aqui desse curso, que é possível, sim, produzir de forma inteligente, de forma intencional, obtendo resultados espetaculares, resultados satisfatórios, resultados que vão te trazer alegria, que vão te trazer felicidade e bem-estar. Né? Porque quando a gente não tem resultado, a gente se frustra e acaba fixando essa mensagem no nosso cérebro de frustração. Né? A gente começa a programar nosso cérebro dessa maneira. Não produzo, logo não tenho resultado. E aí, por não ter resultado, eu prefiro não produzir. E aí, como eu não produzo, eu não tenho resultado. E aí eu vou alimentando e retroalimentando esse ciclo. Por isso que é importante produzir mais e trabalhar menos, porque quanto mais você produz de forma intencional, mais resultado você vai ter. E nessa primeira aula, eu quero te convidar a pensar por que ser produtivo, né? A nossa primeira aula desse curso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A primeira coisa que você precisa é desconstruir o que é produtividade, o que é ser produtivo, tá bom? Ser produtivo não significa realizar mais, mas sim investir o seu tempo e a sua atenção de uma forma intencional, de uma maneira estratégica, para agregar valor à sua vida, valor à sua carreira, valor aos seus relacionamentos, valor a todas as áreas da sua vida. Uma coisa que você não pode deixar de considerar é o motivo e a motivação que te impulsiona para ser produtivo, tá bom? Você precisa de uma motivação, senão você não vai se automotivar para ser produtivo. Muitas vezes o seu desejo de ser produtivo está baseado naquela crença, né, de que o que você pode fazer porque a sociedade tem uma expectativa em relação a você, né? Você acha que precisa trabalhar muito, precisa fazer muito, precisa mostrar volume, né? Às vezes você está com uma carga muito grande de trabalho e sente que não consegue suportar, mas mesmo assim você precisa produzir e fica naquela estafa, né? Naquele cansaço, naquela tensão mental e não consegue produzir. Então, a primeira coisa, a gente vai desconstruir um pouquinho dessa crença, tá? Às vezes você também pode sentir o desejo de ser mais produtivo para impressionar seus colegas de trabalho, parecer até mesmo que você está ocupado. Você sempre está fazendo alguma coisa para não deixar espaços vazios, para parecer que você está sempre ocupado, mas é uma ocupação vazia, sabe? Não tem resultado eficaz nisso. E eu quero te falar, tudo bem, essas razões até são válidas, mas essas razões que você está querendo ser produtivo são tudo razões externas, razões que não estão dentro de você, tá bom? E outras razões externas que a gente pode falar aqui é querer alcançar algum desejo material, né, dinheiro, fama e outras coisas. E isso pode ser um fator que esteja te estimulando a ser mais produtivo. Mas veja só, embora o dinheiro possa ser um motivador legítimo para muitas pessoas, aqui é essencial que você considere se há ou não algo mais que está impulsionando você. Porque fatores externos, ok, tudo bem, se automotivar com fatores externos, mas isso a longo prazo, você vai perceber, você já deve estar percebendo, né, que isso não é sustentável. Se a sua razão para desejar ser mais produtivo for superficial, né, não tem um embasamento, uma raiz, e esse desejo, essa razão não servir a um propósito mais elevado em sua vida, eu vou te falar uma coisa, é uma boa chance de você ficar desmotivado, permitindo que sua produtividade caia no esquecimento rapidamente.
Assim, como exemplo, você fala assim, eu vou ser produtivo aqui porque eu quero ganhar mais dinheiro, eu preciso fazer isso. Ok, talvez no primeiro dia você vai ser produtivo e vai alcançar mais rendimento, né? Mais produtividade. No segundo dia também, no terceiro dia também, mas daqui a pouco no quarto dia, essa motivação é muito superficial, não está gerando gás em você, não está gerando alegria, né? Não está gerando aquele gozo e satisfação de caramba, tô fazendo algo, pô, que me motiva, que é realmente aquilo que eu quero, não. Às vezes, isso é uma coisa pontual e vai perdendo a força ao longo do tempo. E aí, se você não tem um agente motivador forte, qualquer motivação que não tenha raiz vai te fazer cair na produtividade. Tenha isso em mente, tá bom? Você precisa dedicar um tempo para pensar sobre isso, para parar e avaliar o que está impulsionando o seu desejo de produtividade. Porque todo mundo quer ser produtivo, mas o que está lá dentro de você te motivando a ser mais produtivo? Tá, você precisa de dinheiro para sustentar sua família? Então, a sua motivação é o amor que você tem por sua família. Né? Aí tem um forte senso de dever e a determinação absoluta. Podem ser seus fatores determinantes. Tá vendo? Não é uma coisa vazia só por dinheiro, mas existe uma questão de bem-estar. Eu quero dar bem-estar para minha família. Eu quero dar conforto para minha família. Ou seja, olha como muda o olhar. A sua motivação está muito mais enraizada, tem um desejo lá muito mais profundo. Né? Outro desejo, eu quero ser produtivo porque eu quero viver bem. Tá, viver bem? Viver bem o quê? Agora, se você fala, eu quero ser produtivo porque eu quero viver com saúde, com bem-estar e me dar as melhores coisas que eu posso viver na vida. Pronto. A sua motivação muda. Agora você tem um desejo interno. E aí você vai alimentar a sua motivação com esse desejo e as coisas vão fluir diferente. Porque você está ensinando o seu cérebro da maneira certa. Outra motivação que leva muita gente a querer ser produtivo é a questão da pobreza, né? Às vezes você está assim, na pobreza, não consegue aumentar sua renda, e a sua motivação é o desejo de melhorar a sua situação em a si mesmo. Então, você precisa ser sincero com você. É isso, eu quero realmente dinheiro para me tirar dessa situação de pobreza e eu ter bem-estar. Porque o dinheiro, né, te facilita para muita coisa. Então, você precisa determinar o que leva você a um nível mais profundo e entender por que você está trabalhando tanto. É essencial que você tenha certeza de que sabe o que está se esforçando para alcançar. Ou seja, você está no ponto A, você precisa saber a que ponto, o ponto B que tu quer chegar. Se estiver nebuloso, assim, meio obscuro, você vai se perder no meio do caminho. Você precisa estar claro isso. Eu estou aqui, eu quero ir para cá. Ok, está tudo bem. Mas isso precisa estar claro. Você não pode ficar mentindo para você. Não pode ficar se esquivando do assunto, porque isso vai te prejudicar. Isso vai, ao longo tempo, perder as forças. Como eu falei aqui, motivação superficial, ao longo tempo, perde a força. Então, veja bem, só você sabe o que impulsiona você. Só você sabe o que vai fazer você acordar cedo e trabalhar duro. Só você sabe porque precisa ser mais produtivo. E é por isso que você precisa fazer essas perguntas intencionais para você ter a resposta que você precisa, a resposta que você está procurando. Tá bom? Não importa o que você diga a outras pessoas, não importa se é verdade ou não. Você pode dizer às pessoas o que elas esperam ouvir, mas pode não ser o seu verdadeiro motivo. Não importa o que você diz a si mesmo. Ou seja, às vezes a gente se engana. Né? A gente fala que a gente quer ser mais produtivo por causa de X, por causa de Y, e a gente está se auto-enganando. Então, lá no fundo, você sabe, você precisa começar a ouvir a sua voz interior, a voz do seu coração. E entender por que você quer ser produtivo.
de verdade, o que está lá enraizado. E, gente, presta atenção aqui, tá tudo bem a sua resposta, tá? Não tem resposta certa ou resposta errada. A sua resposta é a resposta certa. A sua resposta é a resposta que vai te levar ao caminho desejado, ao resultado desejado. A gente tem que parar de ficar preocupada com o julgamento do outro. Não, porque eu quero ser produtivo, porque quem é desocupado é vagabundo, né? A gente tem essa crença. Tá, mas você está falando de fatores externos. O que te motiva? Qual é a sua automotivação para ser produtivo? Você precisa ser honesto consigo mesmo, porque a sua produtividade cairá do mesmo jeito que ele aumentou, se você mentir para você mesmo. E tem muita gente aqui, tem muita gente mentindo para si mesmo. E por isso que não tem resultado. Por isso que não tem resultados bons. Por isso que vive o ciclo de resultados ruins, ciclo de produtividade, até com uma alta produtividade, mas sem resultado, sem eficiência na sua produtividade, porque está mentindo para si. Ou às vezes começa a procrastinar para caramba, ou se auto-sabotar, porque está mentindo para si. Continue lembrando, se porque você está trabalhando tanto, e mantenha em seu coração e em sua mente, por que você está trabalhando tanto? Se você pode fazer essa pergunta para você e destrinchar isso, você já está no meio do caminho andado. Com meio caminho andado. Já está no meio do caminho, na frente de muitas pessoas. Se você entender qual é o seu fator motivacional para ser produtivo, por que você quer ser produtivo? Se responde aí nesse momento. Para e pensa. Por quê? Aonde você quer chegar? Qual resultado você quer ter? Qual resultado você quer obter na sua vida? Seja sincero com você. Mas eu não sei, você sabe. Para de mentir para você dizendo que não sabe, porque essa mentira é só um mecanismo de fuga para você se desviar da sua realidade. Para, senta, respira e veja. Encontre a sua resposta. A resposta está dentro de você. Infelizmente, vou te falar aqui, não há uma pílula mágica que você possa tomar para consertar essa falta de produtividade, tá bom? Não é de um dia para o outro que você vai, opa, tomei a pílula mágica e agora sou super produtivo. Não. Vai levar tempo e trabalho duro para mudar a forma como você trabalha e antes de ver um aumento permanente em sua produtividade. Tudo é um caminho a ser andado, tudo é um processo. Você está no processo de ensinar o seu cérebro a ser produtivo. Ensinar um novo hábito para o seu cérebro, uma nova rotina. Isso leva tempo. Se você quer resultados rápidos, esse curso não é para você. Se você quer pílula mágica que vai de um dia para o outro mudar, ok, você pode até de um dia para o outro ter novos hábitos. Na verdade, não seria nem novos hábitos, mas uma nova atitude. Só que essa atitude ela precisa ser alimentada por um período para que se torne um hábito. Se você falar, agora eu vou ser produtivo, eu tenho lá criar uma rotina e não cultiva essa rotina continuadamente, você vai esquecer de ser produtivo, você vai parar de ser produtivo. Isso precisa estar claro para você, ok? Todo novo ensinamento para o seu cérebro exige tempo e dedicação. Cérebro é plástico, existe a neuroplasticidade do cérebro, seu cérebro vai aprender. Mas para ele aprender, precisa do estímulo certo. Sem o estímulo certo, não vai aprender. Não adianta você mudar a sua rotina, mudar a sua atitude 1, 2 dias. Não vai aprender. Você precisa sustentar isso por um longo prazo. Até que essa nova atitude se torne natural, já esteja internalizada em você e você já vai ter novos resultados. E esses novos resultados serão feedback para um novo comportamento agora funcional. Antes era disfuncional porque te causava mal-estar, não te trazia resultado, mas agora, ensinando ao seu cérebro, você vai ter um resultado positivo, um resultado funcional, um resultado que vai dar um feedback positivo para o seu cérebro e que vai reforçar esse novo hábito, vai reforçar essa nova atitude.